Queridos, hoje nós temos um desafio enorme aqui de trabalhar no espaço que nós temos, 3 blocos, uma apresentação rápida minha, ah, uma abordagem rápida sobre o projeto missionário chamado Campi Bianchi. É o trabalho que nós fazemos com a nossa família visando plantar uma nova igreja na Itália e trabalhar na tradução e também na constituição de um instituto bíblico, quiçá um seminário na Itália. E também temos a palavra de Deus, que é o foco maior nosso hoje. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma breve descrição da nossa caminhada até o projeto, vamos para a palavra em seguida. Eu e Maressa iniciamos a nossa caminhada depois que voltamos da Itália, em 2013, fazendo o CFM, uma espécie de curso, um assessment que a PMT tem. Quem está na área de medicina sabe, é como você se formar clínico geral, depois você precisa fazer um tempinho mais, uma residência ali para neurologia, para pediatria e tal. A gente se forma em teologia e depois tem mais uma residênciazinha de 2 anos ali para sermos missionários da nossa agência. No segundo ou terceiro módulo, se eu não me engano, acabamos descobrindo que estávamos grávidos do Léo. Foi lá ainda em São Paulo, morávamos em Curitiba na época, e decidimos que não iríamos continuar mais com o curso. Iríamos criar as crianças perto da família, construir laços, vínculos históricos que na época o Skype não conseguia dar conta. Nessa ocasião, nós fomos enviados então para a plantação de uma igreja em Concórdia. Concórdia fica numa região chamada região do Vale do Contestado, pega uma boa parte ali do Vale Europeu. Lembrando que a Guerra do Contestado foi a maior guerra civil que o nosso país já teve, e Concórdia então ganha esse nome exatamente porque ela simboliza o final da Guerra do Contestado. Essa região é de imigração fortemente italiana e alemã, cada cidade mais para um lado do que para o outro. No que você entra na cidade, você já vê as cores, né? Concórdia, especificamente, é uma cidade com um vínculo cultural muito grande com o Vêneto, essa região norte da Itália, de onde vieram muitos imigrantes. Então o símbolo do Vêneto está lá. Cada vez que você olhar um leãozinho alado, um grifo, segurando uma Bíblia, aquilo ali é o símbolo do Reino de Veneza, que acabou se tornando o Reino do Vêneto. Então aquilo ali é a presença vêneta. Quando você olhar as bandeiras e perceber aquele leãozinho deste jeito, é a presença do Reino de Veneza, que simboliza a figura do apóstolo Marcos, o patrono de Veneza, São Marcos. E nós convivemos ali um tempo bom, porque Concórdia é bem italianinha, e eu já falava italiano, então a gente se deu bem. Tinha estudado um tempo no seminário alemão, eu estava em casa. Estava tão em casa que vieram mais 2 filhos, né? Estava bem animadinho. E aí nós passamos um bom tempo lá. Quando voltamos para o DF, algumas coisas começaram a nos incomodar, porque a vinda da Itália em 2013 mexeu muito com o nosso coração. E antes que Deus mandasse uma baleia para nos buscar, eu olhei lá com a Maressa e trocamos olhares. Amor, acho melhor a gente ir embora para a Itália antes que Deus dê um tapinha ali. Vamos, vocês prometeram. E recomeçamos o CFM. Agora, mais difícil. De Curitiba a São Paulo, 430, 450 quilômetros. Do DF a São Paulo, 1.100. Na época, com 2 crianças, agora com 4. Né? E Maressa ainda trabalhando 8 horas por dia durante a semana. Foi muito difícil. Muito difícil. E custoso. Ano passado, no finalzinho do ano, quando retornávamos da viagem missionária que foi programada para o Peru, estive lá pregando em Lima e Arequipa. Ao retornarmos, chegando perto do DF ainda em Goiás, passando Catalão, indo para Cristalina, nós acabamos nos acidentando. Capotamos o carro com toda a família. E foi um momento bastante difícil. Mas Deus, na sua graça, transformou aquele episódio bastante duro, com sequelas que serão indeléveis agora, no corpo e na memória. Transformou aquilo também num momento de preciosa graça.
Falta tempo para falar de algumas coisas, dentre tantas. Mas Deus foi bom, mais uma vez. Nós concluímos o curso e iniciamos esse ano o nosso ano pré-campo. O tempo de divulgação, de busca por parcerias e, sobretudo, depois de 26 anos servindo a igreja em várias regiões do nosso país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, DF, eu tenho plena convicção com Marissa de que o que sustenta a obra são as nossas orações. A prata e o ouro estão em ótimas mãos e virão no tempo que aprouver ao Senhor, no kairós dele. Mas o amor, esse tem que vir de nós. Então o que nós estamos buscando, com toda sinceridade, são pessoas que nos amem de joelhos. Pessoas que lembrem de nós, pessoas que mandem suas mensagens. E, é claro, tem uma parte boa, não é só trabalho, né? Estaremos esperando vocês para fazer uma visita de supervisão no campo. Acho que vocês vão gostar. A cidade foco nosso é no norte, no Vêneto, a cidade de Vicenza. Fica entre Verona e Venezia. Essa cidade mudou desde 2013 até agora, por conta das programações e planejamento estratégico da APMT. E recentemente eu descobri que, na verdade, Vicenza é a terra do meu trisavô, Pietro Niccolò della Vecchia. Foi muito bom. Estivemos lá recentemente no encontro da Albânia, encontro bienal da área Europa. Estivemos presentes na organização de 3 novas igrejas, Brescia, Monza e Asti. E fomos conhecer em loco Vicenza. E muita coisa mudou de 2013 para cá. O que eu posso resumir, queridos irmãos e irmãs, é que Deus tem feito de fato algo ali em terras italianas. Muita gente aparecendo, muita gente buscando. São menos de 0,5% de evangélicos. E o Estado europeu que vocês conhecem bem. Um cristianismo cultural, secularismo, nominalismo, abertura para se ouvir, mas uma indiferença bastante grande com tudo que envolve Deus. Deus tem levantado pessoas com fome e sede da palavra. Na última viagem voltamos de lá com um padre procurando a igreja de Brescia, já com seus 56 anos, deixou o sacerdócio faz 8 anos, porque não conseguia mais exercer o sacerdócio dentro da fé que um dia ele sustentou. E foi procurar a igreja de Brescia. Foi bastante interessante falar com um homem tão experiente que não sabia praticamente nada de Bíblia. É curioso, não é humilhante, é curioso. Mas a melhor forma de descrever é piedade. Como pode tantas décadas sem enxergar coisas tão elementares? Só Deus abre os olhos, irmãos. O melhor trabalho, o mais profundo e intenso trabalho com dedicação, só tem resultado se o Senhor abrir os olhos. E é por isso que nós vamos. Por isso, hoje eu queria trabalhar com vocês o texto bem conhecido de Mateus, o Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 28, os versículos de 18 a 20, mas sob uma perspectiva. Alguns de vocês podem fazer essa pergunta, buscando aí na sua Bíblia, Mateus 28, de 18 a 20, a tradução que eu vou usar, a revista e atualizada. Talvez alguns se perguntem, mas reverendo Mike, tem tanta coisa para fazer aqui no Brasil, por que vocês vão para lá? Eu acho que a pergunta é legítima. Também algumas pessoas podem levantar um questionamento, não é? Do tipo, mas escuta, e seus familiares? E seus pais? Como é que está a relação deles com a ausência dos netos? Avós, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês podem amar os seus filhos e filhas, mas quando eles disserem que vão afastar de vocês os netos, machuca.
E para nós machucou bastante. Nossos pais nos amam, são os maiores apoiadores do trabalho missionário que fazemos. Mas são seres humanos, cheios de limitação e de amor humano. A última viagem que voltamos do Sul, agora em julho, eu pedi para as crianças orarem por eles. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, só fui perceber depois. Porque eu não sou avô ainda, né? Então eu não entendi o que estava em jogo. Mas quando as crianças começaram a orar por eles, o coração deles, de fato, se derramou. Provavelmente seja a última vez que oramos juntos na casa deles. Se tudo se encaminhar bem, nós deveremos sair direto de Brasília para a Itália. E não temos nenhum plano para voltar ao Brasil. Devemos ir para ficar. Por que fazer isso com a família? Não é? Quem é de linha italiana aqui sabe que isso machuca. Quem ama muito a família sabe. Pois eu quero falar um pouquinho sobre essas coisas. Sobre por que a gente faz missão, por que pessoas saem das igrejas e resolvem dedicar suas vidas a uma obra, um trabalho, em um lugar que a gente não imagina. Independente da idade, da formação, do preparo, da experiência, quanta gente se torna missionário transcultural. Quanta gente. Eu queria olhar para essa passagem tão conhecida e trazer a vocês algumas informações importantes sobre ela. Para mostrar a vocês que a missão da igreja não tem a ver com uma invenção da igreja. Como um grupo social criou alguma coisa para ocupar o tempo das pessoas. Nem tampouco faz parte de uma estratégia denominacional para que a gente faça crescer o nosso número de membros. As missões não têm relação com o modo como a gente cria laços na igreja. Ele tem a ver com a própria essência da conversão e do ser igreja. A missiologia, que é estudada recentemente, tem aí 200 anos no máximo, ela vem de uma matéria básica da teologia, uma das 5 grandes áreas da teologia, que chama-se eclesiologia. A natureza da igreja, o que é a igreja, para que serve uma igreja, o que faz uma igreja. Então, quando nós olharmos para esse texto, algumas coisas serão importantes para você ir compreendendo que a obra missionária não é uma questão facultativa. Se você, em algum momento, queridos, por favor, entenda, o meu objetivo não é ser melhor do que ninguém. Como professor do seminário em Brasília, eu tomo cuidado na hora de falar algumas coisas, porque não tem a ver com o estudo, com o título que você tem. Tem a ver com uma obviedade bíblica que talvez você nunca se deu conta de que ela está lá. Então eu quero que você se lembre aqui de pelo menos uma vez na tua vida em que você ouviu uma mensagem sobre um texto conhecido e você foi impactado. E você disse, uau! Eu não sabia que tinha tanta coisa nesse texto. Eu já li ele tantas vezes. Não se trata de que mentiram para você a vida toda. É só o fato de que a palavra de Deus é verdadeiramente riquíssima. Riquíssima. Não se trata da capacidade de inventar sentido. Não. Ela é absolutamente ampla, de modo que não podemos compreendê-la de todo. Só uma caminhada contínua com o Senhor vai acumulando, acumulando e te fazendo entender melhor cada minúcia. É como apreciar um belo quadro. Você olha nos filmes e vê aqueles bancos e cadeiras na frente de um quadro. Para quê? É para você parar e ficar apreciando por um bom tempo. Me lembro a primeira vez que eu fui ver uma obra, O Filho Pródigo, de Rembrandt, no museu em Madrid. O quadro era enorme, gigantesco. E as cadeiras estavam em várias posições. E quem conhece um pouco de pintura, eu não entendo quase nada, então vocês me perdoem se der alguma gafe aqui. Mas eu sei que pelo menos Rembrandt é conhecido como um mestre das sombras. E nessa figura de Rembrandt aparece na sombra, bem na sombra, o filho mais velho, espiando o que o pai está fazendo, recebendo o filho mais novo. Mas tem muito mais coisa. E durante o dia, ele foi colocado numa posição lá do museu, que durante o dia, se você for mudando durante o horário e mudando a cadeira, gente, é impressionante. Vai aparecendo mais gente no quadro.
que você não via. Sem brincadeira, você levanta, vai até o outro lado, não tem ninguém. Quando der 4:30 da tarde, você estiver no mesmo lugar, aparece a pessoa. É impressionante. Esses caras são incríveis. Mas a palavra de Deus é assim, ela precisa de tempo. Tempo. Por isso Jesus não fez cartilha. E nem chamou as pessoas para a sala de aula. Ele pediu para as pessoas andarem com ele. Ao melhor estilo da sabedoria bíblica. No sentar, no levantar, no andar, como foi falado, o Shema a Israel. Eu quero que vocês olhem para essa passagem e percebam que na sua Bíblia deve estar um subtítulo nela, escrito A Grande Comissão, ou Grande Comissão. Eu imagino que quase todas as Bíblias devem ter esse subtítulo. De onde vem isso? Queridos, li por volta de 1520, 530, um cidadão resolveu fazer uma anotação nos seus escritos. É a primeira anotação encontrada, catalogada, chamando esta passagem de Grande Comissão. Mas despretensiosamente. Por volta de 1600 e alguma coisa, outro escritor, um austríaco, alemão, resolveu escrever e também nominou essa passagem como Grande Comissão. Depois, lá por volta de 1800, vocês vão encontrar na história aquele que é conhecido como o pai das missões modernas, William Carey. Carey, então, vai viver num contexto onde a igreja está saindo daquele período histórico em que ela crescia por causa das conquistas territoriais. O Império Britânico, então, representa essas conquistas de época. Porém, na época dele, já em 1800, essas conquistas não estão mais acontecendo. As guerras já têm um número muito menor. Parece que a geopolítica já está meio que se consolidando. As geografias já estão se definindo e as guerras já não estão mais pensando em impérios territoriais. E é nesse momento que Carey vive, onde a igreja não cresce mais, porque não há mais conquista de povos. A igreja crescia assim. Nesse momento, o cara então percebe que a igreja não tem mais nenhum motivo para crescer. E ele fica decepcionadíssimo. O seu coração começa a arder de amor, de preocupação pelos perdidos. E ele começa a fazer algumas iniciativas para promover a reflexão sobre essa matéria. E uma delas, ele faz no seu escrito, faz uma publicação falando e impactando. Esse escrito é original, você pode procurar no Google Library. Tem o texto lá, numa tradução simples nossa, seria uma investigação da obrigação dos cristãos de usar meios para a conversão dos pagãos. É um texto muito rico e profundo. Ele acaba falando sobre essa matéria e, na sua sede de promover a discussão sobre o alcance dos perdidos, ele promove um concurso de poesia. O objetivo desse concurso é que as pessoas utilizem um texto bíblico para falar sobre o amor aos perdidos. Nessa hora aparece, então, um professor da faculdade na Inglaterra, John Harris, e ele faz um poema baseado em Mateus 28, 18 a 20. E o seu título chama-se A Comissão. A Comissão. O grupo que analisou todas as propostas deu o prêmio para ele. Na época, 200 guinéus, o prêmio. Primeiro lugar. E a palavra da comissão sobre o trabalho de Harris foi a seguinte, aspas, o assunto de missões aos perdidos para a subversão das falsas religiões, pela difusão e o divino poder da verdade, não deve ter outro lugar a não ser a posição mais proeminente, alta, nas mentes de todos os que temem a Deus, amam o Salvador e desejam o bem do seu povo. A comissão mudou o título da poesia e colocou A Grande Comissão. Pouco tempo depois, alguém maravilhoso
começa a usar de maneira ampla esse texto com esse subtítulo, chama-se Hudson Taylor. E ele começa a usar essa passagem como a grande comissão. E é por isso que você tem esse subtítulo aí. Mas por que isso? A Bíblia não tem várias ordens de Deus, ela não tem várias coisas que Deus pede de nós, até fazendo uso do verbo que eu acabei de usar, pedir. O que é que Deus pede de vós? Que ames a justiça, pratiques a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus. O que está acontecendo, queridos, é que quem estuda a palavra de Deus percebe, na nossa linha teológica, nós somos aliancistas, nós acreditamos nos pactos que Deus estabelece, uma obra muito boa para isso, de referência, em português tem muitas, mas uma bem básica do Robertson chama-se O Cristo dos Pactos. Você vai perceber que Deus vai revelando o seu intento, seu desejo, seus planos, gradualmente através das Escrituras. A gente vai sabendo mais sobre Deus ao longo das Escrituras. Aquele Deus que Moisés tem que representar lá em Êxodo 3, que as pessoas só conheciam como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era um Deus que não tinha nome. A partir daquela data ele começa a ter nome. Aliás, ele começa a ter vários nomes, que é o nome do que ele faz. A tradução ali, vamos lembrar, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas na língua hebraica não existe o tempo presente. Então a tradução que nós temos, que está correta, ela vem da Vulgata. Aliás, da Septuaginta. Ego eimi hoon, eu sou o que sou. Mas no hebraico não tem presente. A tradução do hebraico seria eu serei o que eu serei. Ou eu sou o que eu serei. Eu sou o que eu faço. A ideia é, você quer saber quem eu sou? Olhe para o que eu faço. É por causa disso que dali para frente, o nome Yahvé, que é o tema do livro de Êxodo, quem é o Senhor, Faraó ou Yahvé, Yahvé começa a ganhar adjetivos. Os adjetivos são quem Deus é. Então, quando você fala, Deus é a minha bandeira, Jeová Nissi. Jeová Sedekenu é minha justiça. Jeová Jiré, Jeová Gileade. O Jeová tem sempre tem um adjetivo, porque Deus é aquilo que ele faz. Aqui fica uma boa pergunta. Se hoje você fosse dar um nome para Deus na sua vida, que nome você daria? Deus é o quê? Para você? Quem é Deus para você? Dá uma pensada nisso. Assim, Deus vai revelando ao longo das Escrituras os seus propósitos e a teologia bíblica entende que isso chama-se na palavra alemã o Mitte, a linha mestre, a que vai ligando toda a história. Tem um fio da meada nisso, que é a história da redenção. É a história da salvação. As Escrituras servem para revelar os planos de Deus de restauração, de remissão. Para isso servem todos os livros bíblicos, para mostrar o que Deus está fazendo e como Ele está fazendo, através de quem Ele está fazendo. Nesse sentido, através dos pactos, nós vamos encontrando a mesma mensagem sempre. Missão não é uma questão do Novo Testamento. Não foi Jesus que criou isso. Isso está sempre na Bíblia. Na teologia nós chamamos alguns termos que falam sobre promessa, sobre a ideia de salvação, nós chamamos isso de proto-evangelho. Pode ser uma pequena porção, uma pequena fração, como Gênesis 3, e a serpente te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. É uma promessa de vitória. É um proto-evangelho. Você tem porções maiores no Antigo Testamento inteiro e o mais excelente dele seria o livro de Isaías. O livro todo. O livro seria um proto-evangelho. Ali você tem toda a figura do Messias, do ungido, o seu papel, o que faria, quem atingiria, a salvação de Israel, o povo de Deus. Ou seja, um proto-evangelho ali. Analisando toda a estrutura bíblica, você vai perceber que esses temas sempre estiveram ali. A missão sempre foi a mesma. O objetivo sempre foi o mesmo. Mas o modo como ele se manifestou era diferente.
Quero que você acompanhe comigo rapidamente. Por favor, abra lá a sua Bíblia em Gênesis 12, de 1 a 3. Nós vamos passar rapidamente por esses textos para você compreender melhor. Olha só o que diz lá Gênesis 12, de 1 a 3. Faz parte do chamado a Abraão. Eu quero mostrar a você, através de alguns textos, que isso sempre esteve na Bíblia toda. Na Bíblia toda. Tá? Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, se vocês avançarem e olharem depois em Gênesis 26, de 2 a 4, você vai encontrar Deus reafirmando essa promessa para Isaque. Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, eu serei contigo e te abençoarei, porque em ti e na tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e te darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Se você leu esse texto aqui com atenção, você deve fazer lembrança de que esse texto aqui é recuperado no Novo Testamento em uma ocasião. Você lembra qual? Eu não tenho tempo para fazer muito suspense, né? Então eu tenho que ir direto ao ponto. Esse texto aqui, queridos, está na boca de Satanás. Leia de novo o texto para você ver. É a promessa que Satanás faz para Jesus em Mateus 4, na tentação. Eu te darei o mundo se prostrado me adorares. Deus é que prometeu isso para Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou dar para vocês todas as terras. Satanás tenta assumir o papel de Deus. Camarada, é pilantra mesmo. Acompanhe comigo agora, seguindo Jacó, Gênesis 28, de 13 a 15. Olha o que ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Cortamos aí um pulo e vamos direto para porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Vocês percebem, queridos, que essas promessas todas têm os mesmos elementos? Deus escolhe alguém, diz que vai abençoar esta pessoa. Mas ele não vai abençoar esta pessoa simplesmente porque ela é linda e maravilhosa. Ele vai abençoar esta pessoa para que através desta pessoa, ela chegue a outras pessoas e alcance, sempre vai ter essa palavra, as nações, toda a terra. Ou seja, nós somos o meio. Nós somos a ferramenta. O povo de Deus é sempre um povo sacerdotal. Não é isso que o apóstolo relembra no Novo Testamento? Ele relembra um texto do Antigo Testamento. Porque vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Vírgula. Não para só em privilégio. Para quê? Para proclamar. O povo de Deus tem uma missão. Uma obra também bem conhecida em língua portuguesa que trata de um ponto bem amplo da teologia, chama-se esse ponto missão centrípeta e missão centrífuga. A ideia na obra de Charles VanEgen, Povo Missionário, Povo de Deus, em língua portuguesa, ele vai trabalhar o fato de que no Antigo Testamento parece que Deus criou Israel como seu povo, como sacerdote, nação sacerdotal, para que as nações viessem até Israel, para conhecer Deus. O episódio famoso de Atos com o eunuco e Filipe, o servo da rainha de Candace. Né? Ele vai até Jerusalém para entender mais sobre esse Deus. No Novo Testamento, o movimento é diferente. É centrífugo. Ou seja, a igreja agora vai em direção. Ela sai de onde está e vai em direção. Essa é uma das interpretações do termo que dá nome à igreja, eclesia. Eclésia.
para fora. Não é? Ou seja, vocês estão reparando aqui em Gênesis, nos patriarcas, esse chamado. Sempre para te abençoar, para que você seja a bênção, para que alcance o propósito final, as nações, para que todos saibam que Deus é um Deus salvador. Para a glória dele, para a honra dele. O fim da missão será sempre a adoração. O fim da missão é sempre trazer aqueles que estavam em inimizade com Deus para de novo viver com Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos um ministério da reconciliação. Katalagué. Nós somos aqueles que fazem dos inimigos amigos. Bem-aventurados os pacificadores. Nós somos mediadores. Esse é o nosso ministério. Aí você começa a ver que a igreja tem essa função de levar as pessoas a Deus, apresentar-lhes Deus. Muito bem? Você vai reparar agora, se você avançar bem, você vai chegar num salmo. Salmo de número 67. E você vai olhar, estou pulando bem rápido, viu? Salmo 67, você vai reparar aqui nos versículos de 1 a 2, olha o que diz o texto, Salmo 67, de 1 a 2. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, percebe? Começando aqui, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho. Lembra-se o que Jesus disse? Eu sou o caminho. E em todas as nações a tua salvação. Senhor, nos abençoa para que possamos alcançar as nações da terra, para que saibam quem é o Senhor. Somos atalaias por excelência. Somos os que sabem. E falamos do que sabemos. Falamos do que somos convencidos no poder e na vida. Você vai seguir nessa palavra. Eu vou pular direto agora. Vamos lá para Apocalipse, para vocês saberem que essas noções de evangelho estão em todos os livros. Tá? Você vai chegar em Apocalipse e nós vamos chegar lá no texto de Apocalipse, onde está aqui você, 7. Apocalipse 7, de 9 a 10. Olha só como é que se encerra esse entendimento, para vocês perceberem o que eu disse sobre o mite, um fio que vai ligando toda a história. Sempre o mesmo, sempre o mesmo. Apocalipse 7, de 9 a 10. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse é o fim da obra missionária. Aqueles que entenderam quem é Deus e voltaram para a origem, como criaturas amadas do Senhor, que existem, como afirma a nossa primeira pergunta do catecismo, que vocês conhecem bem: qual o fim principal do homem? Amar a Deus, gozá-lo para sempre. Queridos, a missão não é opcional. Vocês perceberam que desde o chamado de Abraão, ele diz: sai da tua terra e da tua parentela. O que ele quer dizer com isso? Que não há vida com Deus sem uma mudança completa na sua vida. E aqui eu quero ser gentil com você. Talvez você não perceba, como eu não percebi até os meus 16 anos, qual era a diferença entre ser convencido e ser convertido. A conversão implica em mudança de vida. A conversão exige transformação de vida. E o peso dessa transformação não permite uma mera adesão, um agregar. Jesus não é um acréscimo na sua vida. Jesus não é uma melhorada na sua vida. Ele é uma nova vida. É nascer de novo. Por isso que a obra missionária começa dentro de casa. Hoje eu não estou com a minha esposa aqui, mas tenho um dos meus filhos aqui. Dura coisa é pregar com a nossa esposa olhando em nossos olhos.
Porque ela é a primeira pessoa a saber na intimidade quem somos nós. Eu já tive que lidar no pastoreio de tantas igrejas com pessoas que diziam para mim agora, notadamente, esposas, mas tem os dois casos, tá, queridos? Esposas que diziam, pastor, eu não posso mais frequentar o culto. Por quê? Por causa do meu marido. O que aconteceu? Ele não deixa você vir para o culto? Não, pastor, é que eu não consigo mais acompanhar o culto e ir para o louvor com ele tocando. Eu não consigo adorar. Gente, isso é péssimo demais. Péssimo demais. É dentro de casa que as pessoas sabem se Cristo habita em você ou não. E é esse o motivo que atrapalha, mas não impede, a obra missionária. Mau testemunho. É aqui que as pessoas dizem, olha lá, ó, tá vendo lá, ó? Vai lá naquela igreja lá, depois diz que é crente, ó. Não é isso que as pessoas fazem? Por quê? Porque eles não veem uma vida transformada. Queridos, eu não estou falando que você não erra. Vocês entendem isso? Porque até no erro, as pessoas veem que você é convertido. Por causa do modo como você trabalha o seu erro. Eles olham e se espantam com a maneira franca, honesta, com que você trabalha com o seu erro. Não é uma mera desculpa, como você faz com algumas crianças. Que é isso, menino? Peço desculpa. Desculpa. Não é isso. É uma desculpa mesmo. Me desculpe, por favor, não era a intenção. Me perdoe. Como eu te prejudiquei de alguma forma? Não, tá tudo bem. Eu preciso te pagar algo? Não, tá tudo bem, tá tudo certo. A pessoa vê que você é o primeiro a reconhecer que gerou prejuízo e dano. Ele vê mudança de vida. Me lembro até hoje de uma palavra da esposa do pastor Shed, no tempo que eu frequentava um pouco a Palavra da Vida lá em Atibaia. Aquilo me impactou demais da conta. Eu lembro ela dizer, por favor, entenda o que eu vou dizer. Ela disse assim, eu nunca vi o meu marido pecar. Vocês entendem que ela não está dizendo que o Dr. Shed nunca pecou, ok? Mas ela, convivendo na intimidade, nunca viu. Rapaz, é jogo duro esse negócio. Dá vontade de tirar essa gola, jogar fora e limpar o chão, bicho. Porque, gente, ele não é o único, claro. Eu já conheci pessoas magníficas. Magníficas. Sim, gente, Jesus muda o nosso viver. Não é só musiquinha. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele mudou mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer, aquilo que vocês percebem de bom em mim, não sou eu. É o Senhor. Na minha fraqueza é que eu me glorio. Porque quando sou fraco e as coisas saem bem, é por isso que eu sou forte. Porque foi Deus que fez através de mim. Se fosse eu, se dependesse só da minha vontade, do meu encorajamento, da minha disposição, do meu interesse, seria uma droga. Você não ocupa a função que você ocupa porque você é esforçado. Você não ocupa a função que você ocupa porque você suou a camisa. Porque se o Senhor lhe retirar o fôlego de vida, você não vai suar nada em lugar nenhum. O que te faz conquistar essas coisas é a graça de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos diz, num excelente texto sobre as ofertas para Deus, o salmista e rei vai dizer, Senhor, quem somos nós para te dar alguma coisa? É das tuas mãos que te entregamos. Nunca foi a gente. A diferença entre o Mike aqui e aquela pessoa que está na beira da rua não é, queridos, entendam por favor a medida. Não é simplesmente uma questão de política pública, de ter tido uma família que educou você, que cuidou, de você ser uma pessoa engajada, que luta pelas suas coisas, determinada. Não! Chama-se graça.
Absoluta e maravilhosa graça. Você não tem filhos porque você é saudável. Centenas de milhares de casais lutam para ter um filho e não têm. Porque não está em nós este poder. É Deus em nós. Você não tem boa memória porque você exercita e faz algumas práticas de mnemotécnica. É porque Deus é gracioso. Algumas pessoas sofrem com a perda da memória. Machucam o coração de sua família. Médicos não podem fazer nada. O que é que está faltando? A graça de Deus neste assunto. Quer seja na falta, quer seja na presença, será sempre a graça do Senhor. Por isso, Paulo ensina: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando sobra e quando falta. Por isso a palavra de Jó é maravilhosa. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Esther e Daniel, nos seus enfrentamentos mais cruéis, disseram a mesma coisa. Homem e mulher, à beira da morte, disseram: se o Senhor me livrar, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele não livrar, louvado seja o nome do Senhor. Quer seja na vida, quer seja na morte, eu estou nas mãos do Senhor. Queridos, entendam, neste mundo, as tentativas deste mundo mau será sempre te convencer que Deus está errado. As dores, as mais amargas e insuportáveis, tentarão retirar do teu coração a capacidade de você dizer: Deus seja louvado. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Quando a vida te golpear ao ponto do desespero, você vai amaldiçoar. É aqui que o livro de Jó é brilhante. Satanás diz: se eu tirar tudo dele, ele vai te maldizer. Porque o ser humano é um ser mesquinho e interesseiro. O Senhor nunca terá o amor dele. E Deus diz: ah, é? Pode ir. Pode tirar tudo dele. Ele me ama. Ele não me ama pelo que eu dou para ele. Ele me ama pelo que eu sou. Desta obra surge um escrito maravilhoso de um dos pais da igreja, Irineu de Leão, que vai falar sobre a Santíssima Trindade, exatamente sobre esse episódio. Amar a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele te dá. Fica um exemplo aqui para os jovens. Da próxima vez que os adolescentes, jovens, solteiros aí forem pedir o cartão de crédito para o pai, para a mãe, para uma saída, emprestar o carro, surpreenda seu pai e sua mãe e peça o carro, peça o cartão para levá-los para jantar. Para mostrar que você ama eles e não o cartão black que ele pode dar para você. Que o que você mais quer é a presença dele, não o dinheiro dele. Nesse quesito, vocês vão entender agora por que nós falamos do texto de Mateus. O texto, ele fala sobre um momento em que Jesus está deixando os seus discípulos, são últimas palavras. E pensem vocês em alguém que está morrendo. Eu já tive a oportunidade de estar em hospitais, levando pessoas, segurando a maca e entrando na CTI, na UTI, com essas pessoas dizendo: pastor, por favor, cuide da minha família. Eu sei que eu não vou voltar. Nessa hora em que essas pessoas me diziam isso, eu não sabia o que fazer. Eu só perguntava para eles: o que é que você quer que eu diga? Meu irmão, minha irmã, pensa comigo. Quantas pessoas hoje não vão voltar para casa como você está indo voltar?
quais seriam suas últimas palavras? Se você pudesse deixar um recado, que recado você deixaria? Que recado você deixaria para sua família? Se hoje fosse o momento derradeiro. Jesus deixa uma mensagem derradeira. Ele poderia falar sobre tantas coisas. Amem os pobres, guardem dinheiro, sejam prudentes, estudem. Mas ele deixou essas palavras aqui. Por isso ela é a grande comissão. Porque ela se amarra com o texto todo e ela mantém um foco, ela mantém o mais importante. Então percebam vocês que o texto vai nos dizer que Jesus faz uma afirmação. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, essa é a melhor leitura. Não é ide, portanto. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, com base nisso, vão. Então vão. E aí você tem os 3 verbos que nós conhecemos. Fazer discípulos, batizar e ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. Queridos, há indícios textuais aqui, sintáticos, gramaticais, que apontam para uma subordinação de 2 verbos para com o terceiro verbo. Os 2 verbos, batizar e ensinar, estão subordinados ao verbo fazer discípulos. A leitura que se faz, então, é que eles estão mostrando o modo como você faz discípulo. Batizando e ensinando. Portanto, queridos, uma igreja que cresce pagando para as pessoas frequentarem a igreja não é discipulado. A igreja cresce numericamente, mas não por discipulado. Uma igreja que cresce falando mal dos outros e dizendo que aqui é lindo, não é discipulado. Uma igreja que cresce na opressão, se você sair daqui, se o seu filho sair daqui, eu amaldiçoo você. Isso não é discipulado. A igreja não cresce assim. A igreja só cresce através do batismo. E batismo aqui, queridos, não é o ritual. Não é o ritual. Batismo aqui, queridos, é a confissão pública de fé, que neste caso implica geralmente em morte. Admitir que você segue o Nazareno é morte. Não é só o certificado que a gente ganha aqui e a foto. Faço parte do grupo. É pagar o preço pela nova vida. Batizar e ensinar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, na técnica literária de Mateus, brilhante ele faz com que no final, no último capítulo, você seja obrigado a voltar a ler o primeiro capítulo. Por quê? Ele diz, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. A pergunta natural é, que coisas são essas? Então volta a ler o primeiro capítulo para saber quais são as coisas. E vai ler o texto inteiro de novo. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que a igreja tem uma missão precípua. Ela faz outras coisas e faz bem feito, mas ela tem uma missão. Para caracterizar isso, eu quero trazer à memória a palavra do bispo de Hipona, Santo Agostinho, quando ele define pecado. O que é pecado? Pecado é o amor na ordem errada. Ou seja, se eu amar mais o sagrado ministério do que a minha mulher, eu estou pecando. É amor, mas é um amor corrompido pelo pecado. Se a minha mulher amar mais os nossos filhos do que o marido, ela está pecando, porque é o amor na ordem errada. Se eu e minha mulher amarmos mais o status, a vida que temos, do que a Deus, estamos pecando, porque Deus deveria ser amado primeiro. Se eu amar mais um amigo de trabalho com o amor que eu deveria dar a uma mulher, esse amor é pecaminoso, porque é na ordem errada. Então, queridos, não é que nós seguimos uma tradição que pregamos uma salvação espiritual das almas. Não. Nós somos bem pragmáticos e eu acho que as nossas instituições, nossos relatórios estão aí para mostrar. Mas entenda, queridos, há uma prioridade.
Nós fazemos essas coisas sem esquecer das demais, mas jamais substituímos essa. Uma igreja não é uma ONG. Uma igreja não é um CTG. A igreja não é uma associação de bairro. A igreja não é um centro de curadores educacionais. A igreja é o lugar onde nós anunciamos o Evangelho. E nas palavras do Dr. David Nicholas, na sua obra, o que fizeram do Evangelho, significa anunciar as boas novas e as más novas. Aquele que crer e for batizado será salvo, vírgula, e o que não crer já está condenado. É todo o Evangelho. É dizer ao mundo que Deus existe, que nós somos criatura dele, que nós temos um problema insolúvel com ele. Esse problema nos garantirá danação, morte eterna, sofrimento. E que Deus proporcionou um meio de voltarmos a ter paz com ele. É Cristo. Quem rejeitá-lo, rejeita o próprio Deus. É exclusivista, querido, critique como quiser. É o que está na palavra. Aprove a Deus que tudo se resuma em Cristo. E que é o nome dele, o nome de Cristo, não qualquer nome, este nome, precioso nome, se dobre todo o joelho na face da terra. É Deus quem quis assim, não eu, não minha teologia, é o texto. O mundo tem que saber disso. E tem que saber que nós vamos comunicar isso e anunciar isso, nem que isso custe nossa própria vida. Nós não vamos matar ninguém por isso. Nós não vamos maltratar ninguém por isso. Nós não vamos chantagear ninguém por isso. Ao contrário, nós vamos amar mesmo quem renegar a isso. Mas nós vamos amar e proclamar insistentemente a que voltem para o seu Criador. Porque só nele há vida em abundância e vida verdadeira. A igreja serve a esta missão. É a principal missão dela. Se ela não fizer isso, ela não está fazendo a obra missionária. Queridos, eu sei que em tempos de política e de bastante conversa um com o outro, ruim, pode soar mal, mas eu quero que você me entenda à luz do Evangelho. O exemplo que eu vou dar é para te impactar. Sim, o que eu estou dizendo é que se você tiver só uma chance de ter contato com alguém, e você tiver a chance de entregar uma Bíblia ou uma cesta básica, entregue a Bíblia. Essa é a prioridade. Os problemas humanos não são resolvidos com ações sociais ou justiça social. Os problemas humanos são resolvidos quando alguém volta a se prostrar diante de Deus, entrega a sua vida e muda de vida. É por isso que nos hospitais e na capelania pessoas estão à beira da morte. Fizeram obras incríveis, mas estão desesperadas. Por quê? Porque nós não fomos chamados para ser cidadãos de bem, para ser gente boa. Nós fomos chamados para ser sal e luz da terra. Nós fomos chamados para evangelizar, para proclamar as boas novas. O Senhor quer você de novo do lado dele. E ele já resolveu tudo, por amor a você. Esse é o nosso anúncio. Por isso que o texto vai dizer que o Senhor estará conosco até a consumação do século. Ele não nos abandona. Não estamos sós. Queridos, essa é uma palavra profunda para o seu coração. Você não está só. Ainda que a sua família não te apoie, ainda que você não tenha condições financeiras, ainda que uma limitação física se imponha contra você, você existe para dizer ao mundo que o teu Redentor vive. Não transforme as músicas em piada. Transforme elas em confissões de fé. Lembra comigo? Porque ele vive,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Isso é uma profissão de fé, queridos. Eu quero pedir a você, ame os missionários. Ame a obra missionária. O missionário não é uma atividade, uma ala da igreja. A missão da igreja é o centro da igreja, é o ser da igreja. E eu concluo falando aqui sobre um mito que precisamos jogar fora. Ele sai de Mateus, entra em Atos 1. Vocês lembram que a missão foi dada para que sejamos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O tema da PMT deste ano é até que todos ouçam. Queridos, eu tenho 4 filhos e, coincidentemente, para mim, essa analogia cai como uma luva. Eu não posso escolher qual filho eu vou cuidar. Eu tenho que cuidar dos 4. E os 4 me exigirão demandas diferentes em diferentes épocas. A Igreja de Jesus não tem a faculdade de escolher. Nós só trabalhamos com povos indígenas. Não. Ela trabalha com Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. É por isso, meu irmão, que Jesus vai dizer que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, porque a obra é imensa. Alguém tem que ir. Alguém tem que sair desta igreja, amado por esta igreja, para ir onde não há igreja. Nós temos que levar a luz do Evangelho. Como canta outro lindo hino nosso, a voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Queridos, o hino é claro, temos que anunciar aos demais. E por fim, eu realmente queria fazer um pedido a você, que você lembrasse da missão na Itália, de nós, da nossa família. E eu queria que você voltasse para casa hoje lembrando que eu e você não temos casa. Tem um carpinteiro bom para chuchu, que nos foi preparar lugar. Nós não somos daqui, queridos. Eu tenho cidadania, mas eu não sou nem brasileiro, nem italiano. A minha terra é de outro lugar. Por que é que a gente existe? Cuidado quando os seus olhos se voltam demais à materialidade e esse modo imediato de enxergar as necessidades da sua vida. Deus te criou para outra coisa. E assim você vai lembrar da canção que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Essa é a verdade, queridos, essa é a verdade. Eu sei que a nossa vida está permeada de compromissos, criação de filhos, um parente doente, a necessidade do sustento diário. Deus nos colocou nesse mundo, Ele queria que fosse assim, Ele mesmo orou dizendo, não os tires do mundo, eu quero eles no mundo, mas eu quero que eles sejam luzes nesse mundo. Eu quero que as pessoas que vivem sem esperança, que nunca ouviram sobre esperança, saibam que a esperança existe, é real, verdadeira. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, nós somos aqueles que olham para onde ninguém olha e que enxergam o que ninguém enxerga. O mundo olha para nós e diz, essas pessoas são pobres, e eis que enriquecemos há muito. Essas pessoas estão morrendo, eis que vivemos. Essas pessoas parecem que não têm nada, e eis que tudo temos. Queridos, somos seres celestiais, por causa do amor de Deus em Cristo. Esta é a igreja. Não permita que a igreja seja um lugar apenas de pessoas, gente boa. A igreja tem que ser um verdadeiro candelabro no lugar onde ela está.
Ame a obra missionária, porque não há outra maneira de ser igreja senão cumprir a missão. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Se você tiver dúvidas, precisar de ajuda sobre questões de missões, livros, artigos, qualquer outra coisa, nos procure. Ali na frente nós temos nosso material, que é da PMT, é gratuito, pode pegar, e você vai encontrar ali um marcador de página, que é da missão que Deus colocou no coração da minha família, Campi Bianchi, Campos Brancos, fazendo alusão ao texto de João 4, da mulher samaritana, que vai, evangeliza, traz as pessoas e termina com as pessoas dizendo: antes nós acreditamos só em você, mas agora nós acreditamos nele. É isso que nós fazemos, dos inimigos, amigos. Essa é a obra missionária. No dizer do bom pregador, todo cristão é um missionário ou um impostor. Que Deus abençoe a sua vida e o trabalho desta igreja, cheio da graça do Senhor. Reverendo Sérgio, muito obrigado. Se você me permitir, eu poderia ter uma palavra de oração? Querido Senhor, na noite de hoje nós estamos te entregando todo o trabalho deste culto. E até aqui o Senhor tem nos abençoado tanto, Senhor, com as canções, com as orações, as porções de leitura da Tua Palavra. Mas sobretudo o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, nos dando a liberdade de Te adorar e Te buscar. São centenas de milhares de irmãos espalhados por esta terra, que não tem uma página das Escrituras na sua língua, e mesmo assim Te adoram. Tem descoberto que há vida verdadeira, mesmo em meio à mais ferrenha perseguição e dor. O Senhor tem nos dado tanto privilégio, Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor mantenha o Teu favor sobre nós, mas que também o Senhor agracie esses irmãos espalhados pela terra. Pedimos que o Senhor mova os nossos corações, para que percebamos que precisamos mudar de vida. Precisamos abandonar os erros. Não podemos justificar nossos tropeços com leituras psicológicas, antropológicas, sociológicas. Todos nós, a despeito de onde estamos no nosso comportamento, deveremos crescer em estatura e em graça para alcançarmos a medida da perfeição do Filho de Deus. Ó Deus, por favor, supera as nossas fraquezas, que o Senhor cresça e a gente diminua. Ó Deus, toma o coração desta igreja, sua liderança toda, e que eles sejam completamente envolvidos de amor por aqueles que não Te conhecem. Que eles sejam completamente dotados de uma reserva de paciência e longanimidade com aqueles que debocham de Ti e desprezam o Teu nome. Que eles caminhem a segunda milha, que eles deem o outro lado da face, que eles perdoem 70 vezes 7, que eles entreguem suas vidas por amor daqueles que o Senhor tem no seu coração. Ó Deus, faz desta Tua igreja cada vez mais viva e verdadeira, cada vez mais ativa no grande propósito da grande comissão. E que assim, ó Deus, conforme a Tua graça, possamos caminhar juntos como peregrinos neste mundo, aguardando o Teu retorno, ou, como diz a Tua palavra, até que o Senhor venha. Maranata. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.